Muito boa noite a todos, ou eu costumo sempre dizer bom dia ou boa tarde, conforme a hora em que vocês me podem estar a ouvir ou possam estar a ver. É um prazer estar aqui convosco, principalmente com os brasileiros e principalmente também com a Roberta, que foi minha aluna, e com o João, que no fundo é aqui um bom amigo, um homem com H grande que trabalha a área de marketing, a área das finanças. É um homem como se fosse aquele tipo do género de canivete suíço. É isso E, mesmo. e hoje achei que devia falar um pouco do Natal, porque o Natal foi há pouco tempo, o Ano Novo, nós estamos no novo Ano Novo, e principalmente também recordar que venho do Brasil, né? De BH, como vocês dizem, que é de Belo Horizonte, né? Cheguei a Portugal no dia 4 e apanhei temperaturas de 40 graus centígrados, positivos, e cheguei hoje para trabalhar a Wrocław, estão 12 graus negativos, começou a nevar, e provavelmente de madrugada teremos 20 a 25 graus negativos. Então é como se nós soltássemos os opostos, né? Pronto. Sim. E como tal, como o Natal acabou, eu pensei que nós devíamos exatamente falar um pouco do Natal, porque para a maioria de todos nós, pessoalmente, para essa civilização mais ocidental, é a quadra que será a mais deslumbrante e mais maravilhosa do ano. E no Natal, todos nós temos uma criança interior, todos nós sonhamos, quando éramos pequenos, em receber os presentes, e acordar de manhã e ver os presentes e as lembranças que estavam na árvore de Natal. E principalmente, eu recordo-me dos doces que a minha mãe fazia, a minha avó, daquilo que nós chamamos as rabanadas, as filhoses, né? Ainda fica aquela alegria que era vivida em família, porque era uma família muito alargada, os avós de parte da mãe, os avós de parte do pai, os tios e os primos. De que hoje, raramente, principalmente em Portugal, no Brasil, penso que é diferente, né? As famílias estão cada vez mais nucleares, mais pequenas. Mas também sei que muitas das pessoas, o Natal é vá lá, um período de grande ansiedade. É um período de grandes conflitos e muitas vezes muito perturbador, porque a angústia chega, o sofrimento chega, porque normalmente as pessoas que trabalham muito, não têm tempo para ir às compras e começam a pensar como é que eu vou juntar a família com pessoas que a gente gosta, com pessoas que nós não gostamos. Então é normal que na época de Natal possa surgir a ansiedade, a angústia, a aflição pelo excesso de trabalho e, simultaneamente, para outras pessoas, nós vamos ter a tristeza e a depressão, porque muitos dos seus entes queridos faleceram e outros não poderão estar de maneira nenhuma presentes nesta festa, no fundo, natalícia, né? E é extremamente interessante porque muitas pessoas me procuram para consultas exatamente nesta época, porque estão tristes, porque estão deprimidas, porque estão ansiosas e outros porque estão em stress devido ao excesso de trabalho e principalmente porque irão, no fundo, viver o Natal com família que muitas vezes é conflituosa, né? Pronto. E também sei que há muitas pessoas que nem sequer vão ter direito a receber prendas porque estão sozinhos, porque estão abandonados, e depois nós até podíamos pensar o que é que se passará com os sem-abrigos ou com as pessoas que têm, no fundo, déficits económicos muito grandes, né? Pronto. Qualquer das maneiras, quando nós pensamos no Natal, lembramos exatamente da família e muitas vezes também nos lembramos dos filmes, porque é uma época que é vivida com muito júbilo, com muito contentamento, com muita alegria, e naturalmente, para outros, é vivido com muita dor, com muito isolamento e com muita solidão. O que é interessante, esta perspectiva do Natal que tem como uma moeda uma cara e uma coroa. De um lado a alegria, do outro lado a tristeza. O mais complicado na tristeza é principalmente naquelas pessoas que vão viver um Natal onde faleceu alguém, onde não podem reunir com os pais porque já faleceram, e muitos outros também não vão ter Natal porque não têm família, não têm amigos, e por conseguinte eles têm uma enorme tristeza recordando apenas quando eram crianças e como é que seria o seu Natal. Também sei hoje em dia de que o Natal já não era como eu vivi, né, há 40, e há 50 e há 60 anos, porque eu tenho 72 anos de idade e o Natal era completamente diferente, né? Porque hoje nós vivemos um mundo muito conturbado, muito esvaziado de valores, com um grande consumismo,
a população está a ficar muito fútil, muitas vezes já não há fraternidade, já não há solidariedade, e o amor também acaba por esboroar-se, né? E se nós olharmos à nossa volta, né, eu entendo que estamos muito bem, temos aqui ao lado da Polónia a guerra na Ucrânia. Se eu hoje fui jantar com 12 graus negativos e tive muito frio, o que é que seria naquelas cidades e o que é que a maior parte delas não tem eletricidade, não tem aquecimento, né? E também temos agora a guerra da Palestina e o que é que vai acontecer com Taiwan. Por isso estamos a ver grandes momentos complicados, né? Agora, do que é que eu tenho saudades? Tenho saudades daquela mesa muito grande, com toda a família reunida e principalmente das crianças todas a correr de um lado para o outro, que era um som ensurdecedor naturalmente, né? Mas também ainda me lembro das músicas de Natal, das iluminações, dos enfeites das árvores de Natal, das fotografias a preto e branco que só podíamos ver 8 ou 10 dias depois de Natal, das prendas que recebíamos e o fogo de artifício. Era magnífico. E depois, quer queiramos, quer não, nós tínhamos que ir participar na Missa do Galo. O Natal, para alguns, é alegria. E uma alegria que é preciso saber gerir as nossas emoções. Para outros, como disse, o Natal traz sentimentos de solidão, de tristeza, de ansiedade e de depressão, porque expectativas muito irrealistas. Porque há pessoas que ficam a pensar no passado em vez de pensar no aqui e no agora. Há muitos que ficam a pensar nas suas dificuldades financeiras, em vez de pensar como é que eu posso, no fundo, fazer um Natal com os mínimos dos condimentos, juntando a família, porque não é preciso ter muito dinheiro para nós festejarmos. E também sei que muitas vezes, após o Natal, vêm todas as emoções negativas. Muitas vezes todo esse stress provoca dores de cabeça, perturbações no sono, agitação, ansiedade. E é interessante porque também há sentimentos de culpa, porque muitas vezes nós nos zangamos no dia de Natal. E é interessante também perceber de que é muito importante de que o Natal pudesse ser todos os dias e não ser apenas o Natal no dia 24, com o encontro de amigos, de colegas, com a família, porque o importante de facto é o amor por nós próprios e o amor de nós podermos estar com os amigos, poder estar com a família, poder estar com os companheiros. Para aqueles que não tiveram um Natal com alegria, mas tiveram um Natal com mais triste e mais deprimidos, eu sempre aconselho que peçam ajuda. Que peçam ajuda para fazer uma psicoterapia mais transpessoal. Encontrarem a autotranscendência. Porque todos nós nascemos para ser felizes. Então nós podemos rasgar os embrulhos da tristeza e da depressão e rapidamente nos recompormos para que 2024 seja um ano de transformação, seja um ano de descoberta, seja um ano de fraternidade, seja um ano de solidariedade, de liberdade e de amor próprio. E ficamos com o ano novo. E o ano novo também foi passado. É interessante porque hoje em dia poucas pessoas gostam de história. Eu costumo sempre dizer de que os terapeutas deviam aprender um pouco de história, porque quando nós recebemos alguém no nosso consultório, ele traz uma cultura. E nós podemos receber alguém que é de BH, que terá uma cultura diferente daquele que é de São Paulo, daquele que é de Rio de Janeiro ou daquele que é de outras regiões, não é? E mesmo assim, nós, principalmente em Portugal, nós podemos receber, no fundo, também os brasileiros, que são diferentes, no fundo, dos portugueses em termos de cultura, mas também recebemos os ingleses, os franceses, os espanhóis e muitas outras pessoas. Então, saber a história é importante, né? Então, o ano novo, quando é que ele começa? Começa exatamente há 4.000 anos, na Babilónia. Eles festejavam o Ano Novo. E o mais interessante do Ano Novo, nessa ocasião, há 4.000 anos, começava em março. Porquê que começava em março? Porque era quando se iniciava a primavera. Exatamente quando vinha a agricultura. Quando exatamente se pensasse de que era preciso que a agricultura frutificasse. Então, o que é que faziam há 4.000 anos? Eles faziam promessas aos deuses para terem uma boa agricultura, mas também a promessa de pagar as dívidas e principalmente devolver os objetos que tinham sido emprestados para a lavoura. E é interessante, porque se na Babilónia as pessoas não cumprissem as suas palavras, os seus deuses, que eram pagões,
naturalmente, não lhe iam dar favores nenhuns no ano seguinte. Eles iriam cair em desgraça. E, por conseguinte, essas promessas teriam que ser sempre cumpridas. Então, quando é que começa exatamente o Ano Novo? Começa na Roma Antiga, com um imperador chamado Júlio César, que quis dedicar exatamente ao deus Jano, de Januário, exatamente o início do dia 1 de janeiro. Porquê Jano? Porque Jano tem duas faces. Uma que olha para o passado e outra que olha para o futuro. E é pena que ele não tenha uma terceira face que olhasse no aqui e no agora, porque o passado cheira a cadáver, o futuro ninguém sabe se tem, e nós temos que viver no aqui e no agora. Naturalmente que os romanos faziam muitos sacrifícios às suas divindades e faziam promessas para o ano seguinte, e é interessante que nós fazemos a mesma coisa. E eu, este ano, depois de ter, no fundo, estado com os meus consulentes, eu digo sempre que consulente é aquele que me consulta, a cada consulente que chegou à minha consulta, eu perguntava sempre como é que vai ser o ano de 2024. E é interessante, não fiz nenhuma estatística e por acaso não tive tempo para isso, mas a maior parte das pessoas diziam: eu vou perder peso e melhorar os hábitos alimentares. É clássico. Depois do Natal, as pessoas vêm sempre mais gorditas e, como tal, querem sempre perder peso. A segunda coisa que eu ouvi mais foi: vou apostar na minha saúde mental e no meu bem-estar. Também é importante. E depois há um grupo que me diz: eu vou melhorar as minhas economias porque estou a ter dificuldades financeiras. E há um pequeno grupo que me diz: eu vou encontrar passatempos ou hobbies. E havia um outro grupo que me dizia que vai viajar. Então, eu gostaria de ter a possibilidade, então, de que para 2024 as pessoas que nos estivessem a ouvir pudessem fazer melhorias no corpo e na sua mente e na sua alma. E por conseguinte, aquilo que era mais importante, entendo eu, para o novo ano, é fazer uma reflexão sobre 2023. E a primeira grande reflexão é: o que é que aconteceu de bom comigo em 2023? O que é que eu aprendi? O que é que eu posso agradecer? Quais foram as minhas decepções? De que é que eu me posso ter orgulhado daquilo que eu fiz? De que é que eu me arrependi? O que é que foi difícil para mim em 2023? De quem é que eu me lembro que foi mais carinhoso para mim? Qual foi o acontecimento que mais me surpreendeu em 2023? Qual foi a grande lição de 2023? O que é que o que é que nos dá mais força para 2024 mudarmos o nosso estilo de vida? E há uma coisa muito importante. Qual é o momento que eu recordo de grande felicidade? Ou qual foi a compra ou o presente que eu tive o prazer de oferecer a alguém? Com quem é que eu me diverti mais? O que é que eu poderia ter feito de melhor? Que novos hábitos é que eu adquiri em 2023? Que novos relacionamentos eu encontrei em 2023, quer com amigos, quer sob ponto de vista profissional, até com novas namoradas. E agora podemos também pensar em 2024, que é: o que é que eu quero ter em 2024? E como é que eu vou ter as coisas que eu quero em 2024? Isso é muito importante. Quer ter um carro? Como é que eu vou ter um carro? Quero mudar de casa? Como é que eu vou mudar de casa? E depois, com quem é que eu quero estar? Eu quero estar com pessoas que me cuidem, que me amem. E não quero estar com pessoas que me maltratam e que tenham alguma codependência comigo. E depois, o que é que eu quero ser? O que é que eu quero ser como homem, como terapeuta, como pai, como filho? Ou seja, o que é que eu quero ser? Isso é muito importante mesmo, né? E depois também, que peso é que eu quero me libertar em 2024? Quem é que eu vou cuidar em 2024? Quais são os medos que eu tenho? Quais são as alegrias que eu quero ter? E principalmente, quais são as novas competências e habilidades?
Mas também podemos pensar, qual é o livro que eu quero ler? Qual é o desafio que eu quero superar? E aconselho a todos para 2024 fazer uma coisa muito simples, uma carta a nós próprios, dizendo quem eu sou, onde nasci, como é que era a minha família, como é que foi a minha escola, como é que foi o meu trabalho, como é que eu me encontro atualmente e como é que eu me sinto. Isso seria aquilo que eu preconizava para 2024. E vou terminar dizendo de que em junho ou em julho, novamente voltaremos a estar em BH para fazer constelações familiares, ou constelações organizacionais, ou pedagógicas, e naturalmente que vamos dar notícias, porque vamos abrir um curso para terapeutas transpessoais para poderem, no fundo, fazer constelações, com uma área muito importante que é o conhece a ti próprio. Eu sou professor universitário há 45 anos, e sempre disse que nenhum terapeuta podia ser psicoterapeuta se não soubesse quem era. E por conseguinte, nós vamos ter um curso durante um ano para que as pessoas possam conhecer, saber quem são, de onde vieram e para onde vão e com quem estão. E depois, uma segunda parte irá ser exatamente com teorias ligadas à psicologia transpessoal e ligadas naturalmente às constelações familiares, né? Portanto, hoje foi apenas uma pequena viagem no Natal e no Ano Novo e desejo naturalmente todas as pessoas que nos estiveram a ouvir que no fundo sejam felizes. Eu às vezes costumo brincar e que se portem mal, mas com juízo às vezes estão bem, não é? Mas estou disponível, exatamente, que a Roberta ou o João possam colocar questões para eu poder responder. Ótimo. Ótimo. Nossa, fantástico, né? Uma Uau. exploração do interior que quase ninguém, de um modo que quase ninguém consegue puxar, porque todo mundo, todo final de ano é a mesma coisa, é um leve balanço do que aconteceu e um planejamento, do que quer colocar em prática no próximo ano. Mas dessa maneira, de pensar porque se você parar para pensar, as pessoas não raciocinam que outras muitas vezes não tem o Natal, como você citou, ou o Natal não é feliz como a sociedade, pelo menos aqui no Brasil, mostra que é de uma maneira. E tem algumas pessoas que é um momento depressivo, é um momento de solidão, é um momento de tristeza, de rever tudo que passou de uma forma triste. Então, a forma que você colocou é como se tivesse aberto um outro viés de como a gente enxerga o Natal, o Ano Novo e a gente mesmo, né? Porque o que eu venho chegando à conclusão é que a gente quer resultado. Nós, humanos, a gente quer resultado, mas a gente não sabe, a gente não quer saber como a gente vai alcançar esses resultados. E isso passa por não olhar para a gente. Então, eu quero emagrecer, eu quero conquistar uma casa, um carro e etc. Mas como? Eu nem sei como eu estou hoje. Essa é a grande situação que todos nós, e eu me incluo nela, não estou falando das pessoas, não. Todos nós temos, né? A gente omite os nossos sentimentos, as nossas sensações, os nossos medos, principalmente, o nosso lado sombra, que muitas vezes é colocado como o lado ruim, mas não necessariamente, é só o lado que precisa ser cuidado. Isso é verdade, João, porque eu tenho com filosofia de que não há emoções boas nem emoções más. Há apenas emoções. E em Portugal nós costumamos falar que há uma desgraça, né? Eu costumo dizer que na desgraça há uma graça. Porque a desgraça vem exatamente para eu aprender como é que eu da próxima vez vou achar graça quando encontrar a mesma desgraça. E pensei, é através da desgraça de que eu posso aprender a ter novos recursos para poder vencer na vida. E isso é que é fundamental. E por isso nós temos que olhar também para nós próprios e perceber exatamente de que na vida tudo é dual. Se eu tenho um cérebro à direita, tenho um cérebro à esquerda. Onde tenho a guerra, tenho a paz. Onde tenho a alegria, tenho a tristeza. Então, aqui o importante é que a gente perceba como é que eu posso transformar, no fundo, a minha tristeza em alegria. Como é que eu posso converter, no fundo, o meu medo em coragem. E isso é que é muito importante.
que é exatamente como é que eu transformo as minhas emoções em positividade. E eu costumo dizer muitas vezes, né? Nós nem sequer somos o que pensamos. Muito menos nós somos o que sentimos. Nós somos apenas neuropeptídeos. Quando eu digo eu estou cansado, eu segrego cortisol. Quando eu digo que estou a ganhar energia, eu segrego neuropeptídeos que vão desde as dopaminas até às serotoninas. Quando eu digo que estou triste, estou a segregar substâncias negativas. Quando eu digo, mesmo estando triste, quando eu começo a dizer eu estou contente, eu estou alegre, eu estou feliz, mesmo não acreditando, as minhas células estão a segregar exatamente aquilo que eu preciso, que são ocitocinas, para eu me poder enamorar-me de mim próprio. Isso é que é fundamental. hum? Mas quero exatamente agradecer a questão que tu me colocaste, né? Ela foi muito importante, mesmo muito. Mais alguma questão? Não, você é demais, fantástico. Eu tenho só uma pergunta, que na verdade, A gente fica babando, né, com ele falando. que na verdade não é nem para mim, não, uma questão um pouco genérica, porque você mesmo falou que quando a pessoa está numa situação que você usou como exemplo o Natal e está depressiva e está triste, tem que procurar ajuda. Mas muitas vezes as pessoas elas não têm acesso à ajuda, uma ajuda boa, ou ela nem sabe que existe uma ajuda para isso, né? Porque a saúde mental atualmente ela é mais está mais Não. em alta, mas não é todo mundo que recebe essa informação, não é todo mundo que sabe. Então, muitas vezes a pessoa nem sabe que o fato dela estar triste, depressiva ou qualquer sentimento ruim tem como alguém ajudar. Então, o que eu quero perguntar assim, qual que é o primeiro ponto, se é que pode colocar dessa forma, que uma pessoa tem que fazer, qual que é o primeiro lado que ela tem que olhar para ela entender que ela precisa de ajuda ou para ela já começar a se ajudar, né, antes de qualquer coisa maior. Uhum. Muitas pessoas transformam a doença da saúde mental no caminho, como se isso fosse um significado. Eu entendo sempre de que a cura passa pela loucura, porque a loucura cura. Ou seja, quando uma pessoa está triste, quando uma pessoa está deprimida, quando as pessoas têm problemas na área da saúde mental, a primeira coisa que nós temos que fazer é exatamente, nem que seja procurar um amigo para nós podermos falar daquilo que nós sentimos. Mas este falar não é falar todos os dias, é exatamente verbalizar o que estamos a sentir para podermos exatamente falar em voz alta apenas o que é que nós sentimos interiormente. E dizer ao nosso amigo que nós não precisamos que ele nos dê nenhuma opinião, apenas que nos ouça. Segundo aspecto, devemos sempre procurar pessoas de que nos possam fazer companhia e de que nós possamos dar um bom abraço. E através do abraço a gente possa perceber de que nós estamos a sentir o outro. Terceiro aspecto, a estrada foi feita para caminhar. E é no caminho que se faz caminho. Eu aconselho a todas as pessoas que estão deprimidas a fazer exercício físico e muito. Porque ele é extremamente importante. Porque o exercício físico, além de nós termos aqui a adrenalina, a testosterona, e vamos cegar principalmente, né? Tudo tem a ver com as serotoninas também, elas estão, né? Ou as dopaminas principalmente, estão em todo o exercício físico. Primeiro aspecto. As pessoas nem sequer precisam ter dinheiro para ir para um ginásio. Eles podem aproveitar a estrada, né? Aconselho as pessoas, exatamente, e principalmente no Brasil, que há grandes florestas, irmos até ao campo, sentar-nos e ouvir a natureza, que eu chamo isto fazer uma pequena meditação. A pequena meditação é ouvir o som, por exemplo, das folhas, ouvir o som da água, ouvir o som da distância do carro que vai ao longe. E então ele pode começar a meditar. E a meditação é extremamente importante. Como, por exemplo, nós podemos tomar banho, utilizar os nossos 5 sentidos, saborear a água, cheirar, ver, ouvir, e então nós estamos, no fundo, a tomar banho conscienciosamente, cuidando do nosso corpo. Mas podemos fazer outras coisas, né? Podemos passar a ter uma alimentação mais regrada, podemos fazer chás mais tranquilos, podemos ir para a cama e procurar, pelo menos, adormecer sem televisão, sem leitura, meditando e deixando que o sono possa, no fundo, começar calmamente, porque ninguém chega à cama e dorme logo. Ao fim de 15 ou 20 minutos é quando devíamos começar a adormecer e devíamos fazer um chá calmante, um hipericão, um hortelã-pimenta,
E é preciso ter muito cuidado com o hipericão, porque o hipericão incompatibiliza com a pílula e outros medicamentos, mas de qualquer das maneiras é um bom antidepressivo, né? Então, nós podemos fazer muitas coisas. Por exemplo, podemos olhar para o espelho e sorrir. Sorrir é importante. Por exemplo, provavelmente nós não temos esta noção para as pessoas que estão deprimidas, que é colocar o dedo na boca, assim, e ver desenhos animados no YouTube. E posso garantir que quando nós fazemos isso, nós passamos a sorrir. Ou seja, há milhares de receitas que são muito naturais e que nós podemos aconselhar às pessoas deprimidas que de facto não têm possibilidades económicas para ir a um psicoterapeuta, né? Mas o mais importante é cuidar de nós. E ainda podemos fazer isto, que é escrever uma carta à nossa criança interior, escrevê-la e ver quais são as emoções negativas que lá estão, não é? Fazer uma carta a nós próprios como adultos, ou então fazer uma coisa muito importante, que é o que é o amor? Amar é aceitar o outro conforme ele é. Então eu tenho que aceitar os meus pais conforme eles são, porque eu devo aos meus pais a vida. E a vida não há dinheiro nenhum que paga. Por muito mal que os pais tenham sido, eles deram aquilo que sabiam dar. Então, para as pessoas que têm problema na área da saúde mental, a primeira coisa que há a fazer é fazer as pazes. Que é, nem sequer é perdoar. Quando eu perdoo, eu estou cá por cima. Eu perdoo, eu sou superior, né? Que é fazer as pazes. Aceitar o pai e a mãe que eu tive nas suas qualidades e nos seus defeitos. Porque metade de mim é o meu pai e a minha mãe. Eu tenho o óvulo da minha mãe, espermatozoide do meu pai, e então aquilo que eu detesto no meu pai, eu detesto na minha mãe, em adulto eu vou ser igual. Então é bom eu fazer as pazes cedo, né? Então também isso é Exato. importante. Fazer as pazes. E quando nós fazemos as pazes com o pai e com a mãe, muitas das nossas doenças mentais também vão diluir-se muito rapidamente, porque com as pazes feitas eles estão mais disponíveis para estar connosco. Vocês estão a ver? Não sei se respondi à tua questão ou não. Não, é isso mesmo. É porque muitas vezes a solução ou a melhora da situação, ela está dentro. De nós. Tá no nosso raio, né, de possibilidades. E às vezes a gente não enxerga. É isso. É verdade. Então, porque a gente gosta de vitimizar, de colocar a culpa no outro, ou na situação, na circunstância, e acaba não enxergando ao nosso redor. E é. Acaba não chegando a você mesmo. É, Então, exatamente. chegamos ao fim. Aqui em Wrocław são 10h45 da noite. Nossa, deve estar exausto. Só dormi 2 Vai, meu horas. Hã? Nossa. não, Acabei então o trabalho, vai, eram 10 da noite. Hã? nossa Senhora. Fomos jantar e depois às 2 da manhã estávamos a pé para entrar num avião às 4, né? É E um depois, pique total, um é pique verdade. total. Fique total. É isso Mas mesmo. foi bom estar com vocês e Foi ótimo. vamos combinar outras, no fundo, Vamos. intervenções mais seletivas, naturalmente, ligadas à área da psicologia, das constelações, pequenas coisas, 10 ou 15 minutos, e Sim. vamos, no fundo, divulgar e vamos combinar como é que nós vamos, no fundo, fazer o nosso trabalho. Excelente. Mais Prazer. mais uma vez quero agradecer ao João, quero agradecer à Roberta e naturalmente que nos vamos rapidamente conectar-nos uns com os outros, está bem? E obrigado. Combinado. Nós que agradecemos seu carinho. E, Obrigada. nada. E a todos aqueles que nos ouvirem, desejo muitas felicidades. E a felicidade é apenas uma construção. Então, até à próxima. Obrigado por tudo.